Hoje nós vamos falar de um tema extremamente especial, talvez muito negligenciado. Essa é uma releitura de uma participação minha numa live aí já há algum tempo atrás. Desenvolvi um pouco mais para nós falarmos sobre esse tema. Talvez nós tenhamos um certo receio de tratar sobre isso, talvez nós não temos buscado como nós deveríamos. Nós vamos falar sobre avivamento. O tema da nossa mensagem é Aviva-nos, Senhor. Talvez as igrejas pentecostais se apropriaram desse tema quando não deveria, né? Os grandes avivamentos ao longo da história foram desfrutados no celeiro reformado, celeiro puritano, pós-puritanismo também, no século XX. Nós vemos no país de Gales, nos países baixos ali também enfrentando ou desfrutando de grandes períodos de avivamento, e nós não sequer desfrutamos disso individualmente. Talvez essa seja a maior proposta da nossa reflexão hoje. Clamar para que o Senhor faça algo sobrenatural em um povo e que isso ganhe proporções estratosféricas aí, mas que nós como indivíduo, cada um de nós, possamos buscar avivamento da parte de Deus para que nós sintamos, e a minha proposta é que nós saímos daqui hoje entendendo o que significa isso, que nós possamos desfrutar da profundidade da percepção diante do Senhor, que nós possamos nos aproximar do Senhor de tal forma que nós possamos compreender de fato o que é ser humilde, o que é arrependimento, o que é uma vida de oração, o que é contrição. E isso só vai acontecer se nós desejarmos o Senhor de fato mais do que qualquer outra coisa, que nós tenhamos Deus como suprassumo da nossa vida, como o objetivo mais elevado da nossa existência. Então nós vamos refletir um pouquinho sobre isso hoje. Eu quero orar mais uma vez. Então feche seus olhos, orem comigo. Nosso Senhor e Deus, como nós somos frágeis, ó Deus, pequeninos. Diante do Senhor nós somos completamente apagados. A Tua santidade se sobressai, a Tua majestade, a Tua grandeza, a Tua formosura, a Tua dignidade, o Teu poder, a Tua graça que nos esconde, ó Deus. Poderia fazer simplesmente com que nós sumíssemos diante da Tua majestade, mas o Senhor simplesmente derrama amor sobre nossas vidas e nós realmente não compreendemos, ó Deus, o porquê disso. Nós simplesmente não entendemos porque o Senhor ama criaturas tão defeituosas, tão deficientes, tão sujas. Quantas vezes nós pecamos hoje contra o Senhor, Deus? Essa semana que findou, como nós acumulamos diante do Senhor provas contra nós. Se não fosse a justiça derramada sobre nós, conquistada por Cristo Jesus, nós estaríamos completamente perdidos nos nossos próprios raciocínios, ó Deus, nas nossas próprias escolhas, nas vaidades do nosso coração. Vaidades essas, ó Deus, que apontam para todas as outras coisas, mas não o Senhor, meu Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a ter uma percepção extremamente profunda daquilo que significa viver para Ti, ó Deus, viver diante do Senhor. Uma percepção extremamente profunda da realidade do nosso pecado, ó Deus, e que isso nos leve à busca por piedade, a uma vida por santificação, e não ao desespero, e não ao desânimo, e não à depressão, ó Deus, não à ansiedade, mas diante do Senhor, meu Pai, que nós possamos desejar ser realmente, de fato, parecidos com o Teu Filho, ó Deus. Que de fato, Senhor, não haja esforço para ver Cristo em nós, que seja reluzente a figura de Cristo em nós, a imagem de Cristo em nós, e que nós possamos ser aquilo para o qual nós fomos feitos, para refletir o Senhor, ó Deus, a Tua majestade, o Teu domínio, o Teu governo, a Tua dignidade, como imagem e semelhança com que nós fomos criados. Ajuda-nos, ó Deus. Eu sei que eu sou um miserável pecador, Deus. Eu sei que eu não tenho dignidade nenhuma para estar aqui exortando os meus irmãos, pregando a Tua palavra
E a minha súplica é que o Teu Santo Espírito fale somente, ó Deus. Que a Tua palavra apareça, que Cristo Jesus seja exaltado. Em nome dEle, nós rogamos a Ti. Amém. Aviva-nos, Senhor. Esse é o tema da nossa reflexão. Como você descreveria a oração? Se você já ouviu falar sobre isso, como você descreveria a oração? Nós vamos fazer essa reflexão várias vezes ao longo dessa mensagem para construir um pensamento, expondo esse pensamento em vários aspectos para que você entenda no seu próprio entendimento, com as suas próprias palavras, entender o que significa, mas como você descreveria avivamento, despertamento? Como você descreveria? Muitas pessoas tentaram fazer isso, fizeram muito bem. Uma delas descreveu da seguinte forma: a atividade, ao guia do sermão, soberana de Deus, por meio da qual Ele renova seu povo individual e corporativamente, em vigor, afetando tanto a sinceridade de sua crença quanto a qualidade dos seus comportamentos. Se essa é a descrição do que nós poderíamos entender de início, o que significa avivamento, quais são as características do avivamento? Quais são as evidências de que nós estamos desfrutando de um despertamento espiritual? O Dr. Martyn Lloyd-Jones, pregador do século passado, muito prolífico em seus escritos, a maioria dos seus escritos são frutos de preleções, aulas, pregações. Ele pregou muito sobre essa temática, sobre avivamento. Ele nunca presenciou de fato um avivamento. Talvez essa seja ou foi a grande dor dele. Ele pregou sobre isso, ele clamou sobre isso, ele suplicou por isso, mas ele nunca de fato desfrutou de um avivamento corporativo, mas sem sombra de dúvidas, a vida dele foi um avivamento espiritual, foi um despertamento espiritual. Então, um pequeno graveto em chamas faz uma grande lareira, toca fogo em vários outros gravetos e faz com que uma grande fogueira seja acesa. Apenas uma fagulha de fogo em uma vela pode acender várias outras e transformar em uma grande labareda. Por mais que seja difícil nós olharmos para os tempos áureos do passado, de alguns séculos atrás, e ver feitos magníficos, feitos extraordinários da parte de Deus, pessoas caindo no mais profundo quebrantamento, não por causa do emocionalismo, mas diante da exposição da palavra de Deus, na mais profunda convicção de que era o próprio Deus falando aos seus corações, era o próprio Espírito Santo de Deus enxertando piedade, santificação, mortificação em suas vidas. Desfrutaram tempos áureos, como se fosse um prenúncio tão vivo da Nova Jerusalém, do que será um novo céu e nova terra. Por mais que seja difícil para nós ver a imoralidade desse mundo, a perversidade, a corrupção dos nossos governantes, por mais que seja difícil ver a noiva de Cristo que tem sido prostituída, defraudada, pessoas que foram separadas para cuidar da noiva, abusando da noiva, nós podemos sim desfrutar disso individualmente, irmãos. A nossa família pode desfrutar de momentos como esse. A nossa igreja pode desfrutar de um despertamento. Agora, quais são as características, então? Quais são as evidências de um avivamento? Outro autor também propôs algo. Ele diz que as Escrituras indicam que há várias características que precedem o avivamento. E ele vai dar 3 dessas características: arrependimento, humilhação e obediência. Arrependimento, humilhação e obediência. Mas isso não acontece sem a fagulha inicial. A fagulha inicial e o soprar da lareira, o soprar da fogueira é a oração, irmãos.
Sempre, sempre os avivamentos foram despertados, foram desfrutados diante de um povo que ora. Sempre o avivamento foi vivido por pessoas de oração, por pessoas que entendem o valor da oração, por pessoas que desejam mais ainda parar de respirar do que orar. Pessoas que entendiam profundamente que a oração significa estar próxima de Deus, aos pés da cruz vazia, contemplando o perdão, vendo as marcas do sangue e entendendo o que custou a sua redenção, a sua justificação, o seu perdão, a paz com o Senhor. Sempre, sempre os avivamentos foram desfrutados por pessoas que foram levadas a orar e entenderam o que significa a oração. Nós vemos isso no maior livro das Sagradas Escrituras, que inclusive é um livro de oração. Seja no mais profundo abandono, seja na mais desgraçada da angústia, seja na mais terrível perseguição, seja no mais profundo desespero, nós vemos homens piedosos clamando pelo Senhor, para que o Senhor intervenha, para que o Senhor desça, para que o Senhor haja, para que o Senhor penetre a sua mente e o seu coração, para que diante de tamanha maldade que ele esteja desfrutando, uma coisa ele deseja, não que simplesmente a maldade seja removida diante da sua experiência, mas que Deus lhe dê a graça da presença, mesmo diante do mal, mesmo diante da angústia. A percepção do salmista mais profunda é que a presença de Deus é o remédio para o desânimo, é o remédio para a ansiedade, é o remédio para a depressão, é o remédio para a desesperança, é o antídoto do veneno que esse mundo coloca em nossas vidas todos os dias. Todos os dias, irmãos, Satanás está ao nosso derredor. Todos os dias, Satanás tenta nos derribar. Todos os dias, as suas hostes infernais tentam e intenta-nos para que nós fraquejemos. E nós vemos homens orando. Nesse livro tão santo, tão maravilhoso, a Escola da Piedade, a Academia da Oração, a Feira da Alma, de homens suplicando por oração, irmãos. Não 1 minuto, não 2 minutos, não orações como ansiolítico. Já orei 3 vezes hoje, tá bom, não preciso orar na hora de dormir. Isso é apatia, irmãos. Isso é preguiça, isso é tristeza, isso é miséria espiritual. Nós estamos numa geração que lutam para ler um capítulo por dia das Sagradas Escrituras. As pessoas que leem 3 capítulos por dia das Sagradas Escrituras são tidas como heróis, pessoas que ostentam, seja nas mídias sociais, seja conversando, porque leem muito, 3 capítulos por dia. As pessoas que leem a Bíblia uma vez por ano se consideram supra-sumo da piedade, porque leram a Bíblia toda em 1 ano. Pessoas assim, uma geração como essa, não desfruta de despertamento, não. Vivem capengando na fé, vive sobrevivendo na periferia da religiosidade. Drenam a sua energia para ganhar o pão, drenam a sua energia para ganhar a vestimenta, drenam a sua energia para pagar as suas moradias, mas oferece migalhas para o Senhor. Oferece faíscas, não as labaredas que são oferecidas para o mercado de trabalho, para a escola, para os relacionamentos. Vamos dar uma volta pelas Sagradas Escrituras, o Salmo 80. A busca intensa em oração. É isso que nós observamos. O Salmo 80, versículo 18, o salmista diz: e assim não nos apartaremos de ti, vivifica-nos e invocaremos o teu nome, Senhor. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome.
O Salmo 74 também nós vemos, no versículo 22, o salmista diz: levanta-te, ó Deus, levanta-te, ó Deus, pleiteiai a tua causa, lembra-te de como o ímpio te afronta todos os dias. Observa, é ele que está sendo afrontado, é ele que está sendo afligido, e ele busca o Senhor para que o Senhor se levante e pleiteie a causa dele, porque é o nome de Deus que está sendo difamado. Versículo 85, o Salmo 85, versículo 6, o salmista diz: porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo. Olha que versículo lindo, irmãos, sobre despertamento, sobre vivificação. Porventura não tornarás a vivificar-nos. Nós não clamamos por isso, irmãos. Nós clamamos pela cura de um ente querido. Nós clamamos pelo emprego que queremos. Nós clamamos por um relacionamento. Nós clamamos para pagar as nossas dívidas. Nós clamamos por uma enfermidade. Nós clamamos e clamamos e clamamos. E nós esquecemos da presença de Deus. Nós não suplicamos pela presença de Deus, nós não fazemos isso, não há tempo. São muitas coisas a pedir, muitas coisas, nós temos muito a pedir, não há tempo, não há. Quando nós chegamos nesse momento para clamar como o Senhor nos ensinou, venha a nós o teu reino e faça-se a tua vontade, nós já estamos completamente cansados, nós não conseguimos mais, o nosso coração não deseja isso, e talvez essa seja a grande evidência mesmo da carência. Pregadores têm que gritar para que a sua audiência não durma. Pregadores têm que desenvolver sermões empolgantes, articulados, dinâmicos, para que a sua audiência não durma, porque o dia todo eles têm a saúde drenada, a energia drenada, com todos os afazeres do lar, com todos os afazeres do mercado de trabalho, com tanta atividade na escola. Para quê? Para quê? Para que isso tudo? E nós simplesmente nos preocupamos mais com essa carcaça que a terra há de comer do que o adorno da nossa alma. Nós não adornamos a nossa alma. Nós gastamos até um bom dinheiro para adornar o nosso corpo, irmãos. Mas nós não nos preocupamos em adornar a nossa alma. Nós pedimos e pedimos e pedimos. Todos nós pereceremos, irmãos. Essa é a grande verdade, todos nós pereceremos. Nós vamos à igreja muitas vezes para cumprir uma agenda porque nós não nos preparamos para isso. Nós não preparamos a nossa alma. Nós não estimulamos a nossa alma para que ela fique faminta pelo Senhor, faminta pela presença de Deus, faminta pelo culto público, o culto solene, a reunião com os irmãos, a comunhão com os santos, a congregação piedosa dos redimidos de Deus. Parece que isso é bonito de se ler, é magnífico de se contar, é maravilhoso de se cantar, mas nós mesmos não queremos ser as labaredas que ateiem fogo, nós não queremos ser, não faz parte da nossa experiência de fé, nós não clamamos por isso. Isso é tão gritante que quando nós observamos em nosso meio uma pessoa que lê um pouquinho mais, uma pessoa que sabe falar um pouquinho mais de Deus, uma pessoa que é um pouquinho mais sábia, uma pessoa que ora um pouquinho mais, fica destacada como a pessoa piedosa da congregação, a pessoa piedosa daquele grupo. Isso só mostra a deficiência da comunidade dos redimidos. Porque pequenas fagulhas se destacam.
Ah, se nós orássemos para que Deus nos vivificasse com a mesma intensidade com que o desemprego bate à nossa porta, as contas batem à nossa porta, a enfermidade bate à nossa porta, o sofrimento de entes queridos batem à nossa porta, e nós colocamos ali intensidade sobre isso, intensidade em nossa oração, derramamos lágrimas sobre isso, mas quando nós não sentimos perfeitamente, plenamente, profundamente a presença de Deus, nós não derramamos lágrimas. Nós não derramamos. Nós não fazemos isso. Não fazemos, irmãos. Por que nós não fazemos isso? O que nós temos feito, então, com a nossa teologia, se ela não ateia fogo no nosso coração? Árida, fria. O que nós fazemos, então, com o conhecimento que recebemos do Senhor? Com a profundidade de conhecimento da palavra de Deus, da lei de Deus, o que nós fazemos com ela? O que fazemos com isso? Ficamos tranquilos porque temos plena certeza da nossa salvação, temos plena convicção de que não perderemos a salvação, e nós temos o selo da promessa, o selo do Espírito Santo está sobre nós, e ninguém tocará as mãos em nós. Mas isso basta. Nós não derramamos lágrimas para o Senhor, pelo Senhor. Nós fazemos isso por várias coisas, e vocês sabem disso. Mas nós não fazemos pela presença de Deus. Quando nós olhamos para o nosso coração e vemos um deserto. Quando nós olhamos para a nossa vida com a igreja e vemos que estamos no automático. Temos gozo para falar de carro, de emprego, de política, de futebol, de trabalho, mas nós não temos gozo para falar das maravilhas que o Senhor tem feito no culto doméstico do nosso lar, numa leitura de um livro que o Senhor tem nos despertado, na leitura de passagens bíblicas, na nossa leitura diária em que o Senhor tem visitado a nós pessoalmente, individualmente, a nossa casa, o despertamento dos nossos filhos. Nós não derramamos lágrimas por isso, nós não nos empolgamos por isso. A apatia é o antônimo do avivamento. A apatia, irmãos. Nós não derramamos lágrimas para o Senhor. Nós não derramamos lágrimas para o Senhor. O avivamento, irmãos, além de ser precedido por uma profunda ênfase de oração, uma das suas evidências mais gritantes é a profunda convicção de arrependimento. Arrependimento. Não remorso, não vergonha pelos erros, mas o profundo entendimento daquilo que nós cantamos, o que seria de mim. Você sabe descrever o que é isso? Você consegue entender o que isso significa? O que seria de você se o Senhor não tivesse te alcançado? Porque é muito fácil, às vezes, você estar na igreja e reclamar por causa de um relacionamento, por causa do pastoreio, por causa das dificuldades, por causa das atividades, mas entenda o que seria de você se o Senhor não tivesse lhe alcançado. Nós reclamamos tanto porque nós não fazemos essa reflexão, irmãos, nós não entendemos, sempre nós achamos que merecemos mais, sempre nós achamos que merecemos o melhor, com maior intensidade, nós somos o foco, nós somos o alvo, nós somos o objetivo, nós estamos no centro e nós reclamamos e reclamamos e reclamamos e nós não fazemos a mínima reflexão, o que seria de nós, o que seria de mim? Se o Senhor não tivesse me alcançado, o que seria de mim? Você consegue fazer essa reflexão agora? Você consegue parar um instante e na sua mente observar o que seria de você se o Senhor não tivesse alcançado? O que seria do seu casamento? O que seria dos seus filhos? Um profundo e claro, forte e emblemático experiência de arrependimento. Talvez uma das passagens mais exortativas, irmão, 2 de Crônicas, pode abrir, uma das passagens mais exortativas
narrativas a respeito disso. O Senhor conclamando o seu povo e dando a ele um mapa, um guia para o despertamento, um guia para a proximidade dele. 2 de Crônicas 7,14, quando ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Oração, contrição, arrependimento, obediência, dependência, essas são as marcas de um verdadeiro crente, essas são as marcas de alguém convertido. George Whitefield, um avivalista, fruto do puritanismo, no século XVIII, ele disse o seguinte: a renovação de nossa natureza é uma obra de grande importância, não deve ser feita em um dia. Não temos apenas uma nova casa para edificar, mas uma velha para demolir. Arrependimento é a demolição do velho Adão, é o matar do velho homem. Arrependimento é a mortificação da nossa carne, a busca pela edificação da morada do Espírito Santo de Deus. É o profundo despertamento, irmãos, para a percepção da profundidade da nossa pecaminosidade. Talvez nós não saibamos de fato a profundidade da nossa pecaminosidade, por isso que o arrependimento não é desfrutado. Nós pensamos que nós temos que nos arrepender uma vez. Eu vou pregar o evangelho para você, eu vou lhe evangelizar e você se arrepende, então tem os seus pecados perdoados e se tornou crente. Nós parecemos que nós não precisamos mais nos arrepender. O arrependimento pega na mão do cristão e caminha com ele até a glorificação, irmãos. O arrependimento não nos deixa, é o terror de que a nossa pecaminosidade se deparou com a santidade de Deus, é o terror, é a agonia, pecadores se aproximando de Deus. Arrependimento anda de mãos dadas conosco, irmãos. Não é uma experiência, não. É a descrição do que é o crente. O crente é o homem em arrependimento. É isso que o crente é. O homem em arrependimento. E isso o faz ser um crente intencional. E em tudo que ele faz, em cada palavra que é proferida da sua boca, ele tem um árbitro que é o arrependimento, que o lembra de que ele não é tanto quanto ele julga ser, que o lembra da sua pecaminosidade. E o arrependimento é aquele que dobra os seus joelhos diante de Cristo todos os dias. Todos os dias. Nós temos muitas passagens que falam disso, mas uma passagem, Salmo 32, uma passagem que é profundamente perturbadora, mas é um raio-x do que significa o arrependimento e o que significa o retardo do arrependimento. Salmo 32, a partir do versículo 3. Diz assim Davi, e esse é um salmo didático, e salmo didático eles foram configurados para serem salmos pedagógicos, salmos de instrução. Salmo 32, versículo 3 diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. A falta de experiência de arrependimento é como um câncer, irmãos. Como um câncer que nos mata por dentro. Nos deixa fraco, derriba as nossas estruturas. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos dia e noite, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te então o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado.
Então as minhas angústias cessaram. É isso. As angústias cessaram. Às vezes nós pensamos que precisamos de grandes feitos, irmãos, para que a mão pesada de Deus se retire de sobre nós. Nós só precisamos confessar os nossos pecados. Nós só precisamos ir ao Senhor da cruz, ao Senhor da vida. Se você não confessar os seus pecados, ele não vai sumir. Você precisa entender isso. Se você não confessar os seus pecados, você sabe quais pecados eu estou falando. Você sabe. Tem pecados em você difíceis do pastor ver. Muito difíceis do pastor ver. E por causa disso você sabe como esconder e como conviver. Você sabe disso. Você sabe disso. Tem pecados assim em você. Eu sou pastor de vocês. Eu sei que tem pecados em vocês que vocês não querem confessar. Eu sei. Eu poderia citar nomes aqui. Eu poderia citar nomes, irmãos. Eu sei. Eu sei. Pecados que eu demorei para identificar. Eu sei disso. E você sabe disso também. Você sabe. E você aprendeu a conviver com ele. Você acha que domesticou o pecado, mas é o contrário. O pecado colocou uma coleira no seu pescoço e coração. O pecado está domesticando a sua piedade. Ele está dizendo aqui, a sua piedade só vai até aqui. Ó. Eu só deixo a sua piedade vir até aqui. E por isso você vive das migalhas de santificação. Você vive das migalhas das bênçãos do Senhor. Porque o pecado está com a coleira no seu pescoço e ditando, você só vai até aqui. E você não quer confessar os seus pecados. E você não cresce espiritualmente, você não progride na fé, você não sobe degraus para ficar mais próximo do Senhor por causa disso. Então, enquanto você calar, os seus ossos se envelhecerão. E mais problemas você desfrutará. Sabe como é que você vai desfrutar de mais problemas? Porque você não terá envergadura de maturidade diante dos problemas que virão sobre você. Coisa que se você tivesse confessado, você já teria. E esses problemas que agora lhe afligem, não afligiria por causa da maturidade que você desenvolveu. Mas enquanto você calou os seus pecados, os seus olhos se envelhecem. E se envelhecem, e você luta cada vez mais para mostrar que é um homem piedoso, uma mulher piedosa, santa, e não é. Você sabe disso. Eu já me deparei com inúmeras situações em que pregações aqui atingiam profundamente pecados escondidos, pecados guardados, como que o Espírito Santo dando uma oportunidade para o arrependimento, para não exigir a necessidade de uma confrontação pessoal, e pecadores obstinados, impenitentes, não receberam, não aceitaram a oportunidade e tiveram que ser confrontados, e foi mais duro, mais doloroso. Você sabe disso. Você sabe. Você sabe quais pecados. Você sabe que o Espírito Santo fala com você. Você sabe disso. Não adianta. Enquanto calar, os seus ossos se envelhecerão. Não adianta. Você não sabe o que é arrependimento. O eu não sabia não é desculpa, não é uma carta coringa. O eu não entendia não é. Não existe inocentes aqui. Não existe inocentes aqui. Não existe. Despertamento, irmãos, é uma profunda experiência de humilhação. Nós não nos preocupamos com a nossa reputação. Nós só queremos o Senhor. Nós só desejamos o Senhor. Nós só queremos a presença de Deus. Abre Miqueias. Miqueias, capítulo 6. Miqueias, capítulo 6.
é a profunda experiência de humilhação. Miqueias capítulo 6, versículo 6, ele diz: com que me apresentarei ao Senhor. É isso que significa o que vocês ouviram tantas vezes nesse púlpito. As palavras que saíam da boca de Charles Haddon Spurgeon, que dizia: me apresento ao Senhor de mãos vazias. Estou diante do Senhor de mãos vazias. É o profundo entendimento, não são só palavras eloquentes, não. Não só são citações marcantes, não. É a profunda experiência de que nós não temos nada para nos apresentar diante do Senhor. Miqueias 6,6: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante ao Deus excelso? Como eu, pecador, me inclinarei diante dele? Como? Virei perante ele com holocaustos? Com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeites? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que o Senhor pede a ti, o que o Senhor pede a ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Um homem piedoso disse certa vez sobre arrependimento: o arrependimento é a mão liberando aqueles objetos imundos aos quais ele havia se agarrado com tanta tenacidade. Fé é estender a mão vazia a Deus para receber o seu dom da graça. Martinho Lutero, refletindo sobre isso, ele diz: quando o homem é humilhado pela lei e levado ao conhecimento de si mesmo, então segue o verdadeiro arrependimento, pois o verdadeiro arrependimento começa no temor e no juízo de Deus, e ele vê a si mesmo como um pecador tão grande que não pode encontrar qualquer significado como ele pode ser libertado de seu pecado por sua própria força, por seus próprios esforços e por suas próprias obras. É a profunda percepção de que eu não consigo. Você não consegue conduzir um casamento equilibrado. Você não consegue. Você não consegue criar filhos piedosos. Você não consegue. Você não consegue viver sem o Senhor. Você não consegue. Cala-te, e então os teus olhos te envelhecerão, tocarão a tua casa, tocarão a tua esposa, o teu esposo, trocarão os teus filhos, arruinará a tua família, e você não vai entender, porque você viveu na igreja, você não vai entender. E como um câncer no seu lar, a sua família será dizimada, porque você calou os teus pecados. Não adianta viver de aparência. Não adianta diante daquele que é perscrutador, daquele que penetra barreiras da hipocrisia, da falsidade, da irreverência, da obstinação, penetra no mais profundo e vê hipócrita me adorando, hipócrita me adorando, hipócrita me adorando. Ele vê. O que adianta você me enganar, por exemplo? O que adianta? O que adianta você enganar o seu irmão? O que adianta? Sério? Nós vivemos em meio de igrejas desgraçadas, prostíbulos. Prostíbulos não são igrejas. Cafetões da hipocrisia nós vivemos. E isso tem dado luz a uma geração que pula de igreja, pula para outra igreja, pula para outra igreja e aprende a mascarar a hipocrisia, a rebeldia e a falsidade. Fica encravado em sua carne, difícil de arrancar, difícil de tirar. Pessoas que morrem na própria lama, se afogam no próprio
o sangue e nós tentamos arrancar e não conseguimos. Porque eles também precisam botar as mãos deles lá para arrancar. Eles também precisam. Falsificadores da graça. É isso que são. Como é que está a sua família agora? Pense como é que está a sua família. Como é que está o seu casamento agora? Seu casamento. Como é que está o seu casamento? Você consegue ver indícios de que você calou seus pecados? Isaías 57, versículo 15. Diz assim um profeta: porque assim diz o Altíssimo, o sublime, que habita a eternidade, ao qual tem um nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Todas essas passagens que eu citei aqui são profundamente angustiantes. Mas tem uma em particular, irmãos, que eu ouvi nas primeiras semanas que eu cheguei na Igreja Batista de Parquelândia, pregada pela boca de um homem piedoso, que ama a Igreja do Senhor, chamado pastor Cleiton Gadelha. E nesse dia ele pregou em Isaías 57. E ele leu o versículo, Isaías 64. E ele leu a partir do versículo 1. E expôs esse texto com vigor e intrepidez. Isaías diz: se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazer-lhes notório o teu nome aos adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença, quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram à tua presença. É esse o clamor, irmãos. Se fendesses os céus e descesses. Se nos desse a graça da tua presença. Ou você não precisa disso? Você passa o dia todinho na mais profunda percepção que o Senhor está lá, que você está gozando da mais profunda experiência e intimidade com o Senhor. Ninguém tece essas palavras sem lágrimas, irmãos. Ninguém tece essas palavras sem uma vida de oração. Ninguém tece essas palavras sem arrependimento. Diante dessas palavras não é possível ocultar pecado, não é possível subsistir hipocrisia. O Senhor vem com glória, com majestade, na mais profunda experiência de que nós não somos pais como deveriam ser, maridos como deveriam ser, mulheres, esposas como deveriam ser, filhos como deveriam ser. Nós não somos, irmãos. Então não nos basta. Não nos basta, irmãos. Não nos basta. Derrame lágrimas pelo Senhor, clame pelo Senhor, para de pedir. O Senhor sabe que você está enfermo, o Senhor sabe o que você precisa. Chama a sua presença, busca a sua presença, diz: Senhor, tira-me tudo, mas não me tira o Senhor, não me tira a tua paz, não me tira o gozo da tua presença. Deixa a enfermidade, mas não me tira a tua presença. Me dá, Deus, usa a enfermidade, me mói, causa dor, mas me dá a tua presença. Nós somos covardes, nós não pedimos isso. Nós não pedimos, irmão. Nós somos covardes. Nós temos medo de um leito do hospital, nós temos medo de um cemitério, nós temos medo. Nós não pedimos isso. Somos covardes. Um dia nós estaremos na fila dos santos,
nós estaremos. Olha para o passado, nós estaremos com os apóstolos, nós estaremos com o nosso Cristo. Quais insígnias nós mostraremos? Nós abriremos os nossos livros de orações, onde estão registradas todas as nossas orações. Vai parecer uma revista da Avon, uma revista da Natura, pedido, e nenhuma glória tributada ao Senhor, até mesmo esquecimento das bênçãos recebidas por causa da oração. Até mesmo isso vai acontecer. Nós fazemos do Senhor um servo, irmãos. O Senhor é um servo, porque nós somos covardes. Nós somos covardes. Nós desprezamos a nossa doença. Você acha que a doença do seu ente querido não foi Deus que determinou? Foi Deus que determinou. Foi Deus que determinou a enfermidade. Foi Deus que fez a sua doença agora. Você está doente, foi Deus. Deus determinou. Nada acontece sem que Ele determine, nada. E o que nós fazemos com isso? Nós só faltamos resmungar com Deus. Nós não aproveitamos. Senhor, Tu me destes e Tu me ama, então orarei. Me aproximarei de Ti, porque eu sei que é para isso que me destes. Me aproximarei de Ti, ó Deus. Buscarei o Senhor intensamente. Se é por meio da dor que Tu fenderás os céus e descerá, então que seja assim. Mas essas palavras não são facilmente construídas na nossa boca, irmãos. Não são. Nós não temos essa ousadia. Nós não temos. Nós não sabemos o preço. É tão fácil dizer eu vou pagar o preço. Eu vejo cristãos pequenos dizendo que está pagando o preço por coisas tão pequenas. Às vezes porque é humilhado um pouquinho, é humilhado por outro irmão, é humilhado na praça, e diz, eu pago o preço, eu estou pagando o preço, isso lá é preço, isso é preço, isso é migalha, isso não é preço não. Nos hinários batistas tem um hino que faz alusão a esse tema. No Cantor Cristão é 171. Nós cantaremos. Avivamento. No hinário para o culto cristão é o 392. É o tema da nossa mensagem. O mesmo hino. Aviva-nos, Senhor. Ele diz, aviva-nos, Senhor. Ó, dá-nos teu poder de santidade, fé e amor. Reveste o nosso ser. Aviva-nos, Senhor. Eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Desperta no Senhor, fazes-nos fruir as ricas bênçãos divinais, primícias do porvir. Aviva no Senhor. És nossa petição, ateia o fogo lá do céu. Do alto céu em cada coração, renova no Senhor, inspira mais amor, mais zelo, mais graça e abnegação, a bem do pecador, aviva no Senhor. És nossa petição. Diante de tudo isso, irmãos, no mínimo, você deveria questionar a si mesmo. O que significa avivar, então? O que significa avivar? O que nós deveríamos compreender quando clamamos ao Senhor, então, por avivamento? Nós poderíamos refletir simplesmente partindo da nossa experiência. Uma experiência sem que nós sejamos realmente pautados pela palavra de Deus. É isso que muitos fazem. Por isso que eu fiz referência. Que talvez esse foi um tema relegado às igrejas pentecostais. Porque eles buscam um avivamento assim, por experiência.
não são pautados pela palavra de Deus, é pela a simples experiência do agir do Espírito, as emoções dos cânticos, as emoções das profecias, as emoções do falar em línguas, e então o Espírito Santo está no nosso meio, e então cai, então corre, então ri, então dança. Muitos pautam, então, o avivamento sem que seja subordinado às Sagradas Escrituras. Muitos fizeram isso e ainda fazem, considerando o avivamento uma manifestação interior à parte da palavra de Deus e não conduzida, direcionada e sob a soberania da palavra de Deus, mas à parte. O próprio apelo no final dos cultos, que muitas igrejas colocam hoje como uma parte sacra da sua liturgia, foi criada há pouco tempo pela tentativa de fabricar avivamentos. Hoje tem pessoas que nos visitam que quando não veem apelo, acha estranho, porque essa igreja não tem um apelo no final do culto. Como é que as pessoas vão se converter? Não tem apelo. Como é que vão se converter? Como é que vai dar uma chance para a pessoa professar publicamente a sua fé? O próprio apelo nasceu desse entendimento. Nasceu com o reavivalista, o pai do reavivalismo do século XIX, chamado Charles Finney. Charles Finney, na tentativa de reproduzir os grandes e verdadeiros avivamentos dos tempos áureos dos puritanos, acabou levando a igreja à secularização, e isso gerou netos e bisnetos e tataranetos, e nós vemos muitas igrejas utilizando o artifício do apelo no final dos seus sermões, como se fosse algo exigido das Sagradas Escrituras. Dentre outras abominações que esse homem criou, começou com o banco dos aflitos. Das pessoas que tinham sentido o Espírito Santo de Deus tocando seus corações diante da pregação, essas pessoas eram chamadas para ficar seletivamente em alguns bancos reservados para fazerem as suas confissões e receberem orações. O apelo, irmãos, não é um instrumento para a resposta de arrependimento. É a tentativa de camuflar algo que não é percebido nitidamente. Não é percebido. Eu não vejo no seu casamento. Você, mulher, eu não vejo submissão. Não vejo modéstia. Não vejo graça da feminilidade bíblica, não vejo. Então o que vamos fazer? Vou fazer você chorar um pouco e vir até a frente e receber uma oração. Pode vir com seus decotes, com todas as suas curvas, mostrando uma parte da calcinha. Pode vir, não tem problema. Vamos fazer aqui uma oração. É isso. Homens frouxos. Meninos que não crescem. 30 anos. Parecem moleques. Querem constituir família só para ter sexo, porque não sabem o que é responsabilidade do lar. Não sabem. Não sabem o que é intimidade sexual. Não quer responder mais os pais. Se sentem constrangidos porque já tem 30 anos nos coros e não sabe o que é ser homem. E aí escraviza mulheres jovens que são mais maduras do que eles. Então vamos chamar, fazemos um apelo, vamos chamar, chora aqui, todo mundo se abraça, todo mundo fica contristado, pronto. É isso que nós fazemos. Os pais têm um filho hoje como bibelô, um pingente, um adorno do seu ego. Não estão criando mais donas de casa, não estão criando. Mulheres submissas, não estão criando. Não estão criando homens para serem sacerdotes do lar. Trabalhadores que sustentarão seu lar, não estão criando, estão adornando. Com pingentes e brinquedinhos, como se estivesse no mundo dos ursinhos carinhosos. O mundo do Teletubbies, estão brincando com eles. Avivar, irmãos. Avivar não significa afeições desenfreadas e não pastoreadas.
Avivar não significa isso. Avivar significa ter as nossas afeições motivadas, não por profissionais de lágrimas, mas pela exposição fiel da palavra de Deus. Exposição fiel da palavra de Deus. É a palavra de Deus que está sendo exposta aí, presta atenção. Olha, a palavra de Deus vai ser exposta naquela igreja fielmente. Aqueles homens, quando assumem aquele púlpito, eles pregam a palavra de Deus com fidelidade, ousadia e intrepidez. Eles não brincam com os nossos corações, eles não brincam com as nossas famílias, eles pregam a palavra de Deus como se o mundo fosse acabar hoje. Eles pregam a palavra de Deus. Vamos lá ouvir, vamos ouvir o Senhor falando. O Senhor fala por aquele púlpito, o Senhor tem algo a nos dizer, vamos ouvir. Não é isso. Vemos pessoas dormindo. Nós vemos pessoas dormindo. É isso. Que se lasca o desgraçado do pregador que tem que acordar. Dorme. É isso que nós vemos. Se fosse ouro oferecendo para você, você não dormiria. Você não dormiria. Não dormiria. Você não acharia chato e enfadonho. Se fosse um carro 0 km sendo oferecido na sua garagem, você não faria isso. Deus não significa nada. Deus não tem um valor. A palavra de Deus sendo pregada com fidelidade, qual é o problema? Qual é o problema? Eu boto no YouTube. Eles não conhecem os meus pecados, eles não me pastoreiam. Pelo menos eu não vou achar que está dando uma indireta para mim, não é? Isso é bom. Isso é bom. Vai afagar o meu ego. Vai ser bom. Avivar, irmão, significa ter nossas afeições movidas. Nós temos afeições, irmãos, nos avivamentos. Nós temos. Temos, sim. Mas elas são movidas, pastoreadas, conduzidas pela palavra de Deus. É quando o seu filho desobedece a você e você diz assim: você quer ver se você está doutrinando o seu lar piedosamente? Você diz assim: você pecou contra o Senhor. Olha, você pecou contra o Senhor. Nessa casa ninguém desrespeita o Senhor. Você acha que vai ter um teto desrespeitando o Senhor nessa casa? Você tem coragem de dizer isso para o seu filho? Você tem coragem? Você acha que vai ter um teto desrespeitando o meu Deus nessa casa? Você acha que vai ter o amor agindo com rebeldia diante da lei de Deus, diante da palavra de Deus? Você acha? Não vai, não vai. Você não vai. Peca contra o Senhor e não liga, não se preocupa, cospe na cruz de Cristo e não se preocupa como se Deus fosse um qualquer, um leviano. Quem é você para pecar contra Deus? Você tem aprendido, você está sendo ensinado. Reverência diante de Deus, irmãos. O nosso lar é um local de adoração. Se o seu filho não sabe se portar na sua casa, não sabe ter reverência no culto doméstico, nos seus devocionais, não terá na igreja, não terá diante do Senhor. Não terá. Não terá. Não adianta ameaçar filho só, ameaçando direto o filho. Tem que exortar com a palavra de Deus. Tem que mostrar o que significa se rebelar contra Deus. Achas que se rebelará contra Deus e terá teto? Terá comida? Terá vestimenta? Acha isso? Acha que afrontará Deus e ficará bonitinho, bonitinha, perfumado, perfumada? Não ficará. Não ficará. E eu vou mostrar. E seja homem para mostrar. Seja mulher para mostrar. Mostre o que pecado faz.
para não gerar filhos rebeldes. Tem que gerar filhos que amem o Senhor. Agora, cuidado, irmãos, para não serem hipócritas. Cuidado. Assumam os seus erros para os seus filhos. Eu já perdi a conta quantas vezes eu pedi perdão aos meus filhos. Eu sou um desgraçado que dificilmente acerto nesse negócio de criar filhos. Perdi a conta já. E eu digo, não seja como papai. Nesse quesito aqui, não seja como papai. Não seja. Papai agiu errado. Não imite papai nisso aqui. Isso aqui é algo que você não vai me imitar. Mostre o que é arrependimento para seu filho, para sua esposa. Se tem uma coisa que o orgulho faz, irmãos, é nos colocar como vítima de tudo. Ninguém nunca nos entende. Nunca nós somos compreendidos. Sempre nós somos as vítimas. É isso que o orgulho faz conosco. Aí você açoita ele com a humilhação. Açoita ele com arrependimento. Açoita ele. Próximo domingo eu continuo. Vou falar sobre avivamento de novo, né? Tem mais 1 hora de sermão aqui. Vamos orar. Oh, meu Deus. Nos falta percepção daquilo que cantamos, ó Deus. O que seria de mim, ó Deus, se não houvesses me alcançado? Onde estaria eu, ó Deus, se não houvesses me perdoado? Oh, meu Deus, como nos falta esse entendimento, meu Pai. Oh, Senhor, fendes os céus e desces, ó Deus, em cada lar, em cada local de oração, ó Deus. Visita-nos, ó Deus, ao ponto de derramarmos lágrimas para Ti, ó Deus, e não pensarmos só em nós mesmos. Meu Deus, como nós pensamos em nós mesmos, ó Deus, como nós temos a vida tão preciosa, Deus, para nós mesmos. Que desgraça, Deus, esse mundo nos engana, essa carne nos aprisiona, Senhor. Ah, meu Deus, vem, Senhor, sobre nossa vida, meu Deus. Transforma os nossos lares, transforma o nosso casamento, a nossa paternidade, maternidade, os nossos filhos. Que nós sejamos luzeiros, ó Deus. Começa em cada um de nós, no nosso lar. Faz as Tuas maravilhas, ó Deus. Que nada mais tenha o apreço do nosso coração, senão a figura, a pessoa de Cristo, ó Deus. A manifestação da Tua perfeição. Somente por causa dele nós nos achegamos ao Senhor em oração. Amém.